Olá, meu nome é Lorena, sou estudante do programa de pós-graduação em Educação em Ciências e Matemática pela Universidade Federal de São Carlos e venho hoje apresentar o meu trabalho que tem como título Uma Escola para Permanecer, Educação do Campo no município de Araras. As escolas do campo possuem um papel fundamental que vai além do ato de educar. É uma modalidade educacional que visa a transformação social e política dos sujeitos e as várias dimensões do indivíduo. Nessa perspectiva, o ensino de ciências é um dos responsáveis pela transformação dos estudantes em cidadãos mais críticos e capazes de se tornarem agentes de transformação no mundo em que vivem. Nesse sentido, o presente trabalho, que comunica uma pesquisa de mestrado em desenvolvimento, teve como objetivo identificar aspectos do cotidiano da vida camponesa que podem contribuir para o ensino de ciências em uma escola do campo localizada no interior de São Paulo. Desse modo, para o desenvolvimento do estudo, nós optamos pela realização de uma pesquisa qualitativa, visto que essa é capaz de responder a questões muito particulares. Foram utilizados como instrumentos para a coleta de dados a observação simples com registro em diário de campo, a entrevista semi-estruturada com registro das falas em um gravador de voz para posterior transcrição. A observação, de modo geral, ela ocupa um lugar privilegiado nas abordagens de pesquisa em educação, já que é um instrumento que possibilita um contato pessoal, permitindo que o pesquisador chegue mais perto da perspectiva dos sujeitos da pesquisa, possibilitando, muitas vezes, a compreensão dos significados que eles atribuem à realidade que os cerca e às suas próprias ações. Para sistematizar as experiências que foram vividas durante as visitas, o diário de campo foi uma ferramenta muito efetiva para o registro de tais eventos. O diário de campo ele é um instrumento que deve acompanhar o pesquisador desde o primeiro momento da ida ao campo até o final, a fase final de investigação, ou seja, é preciso fazer um uso sistemático dessa ferramenta. Assim como a observação, na área de ciências humanas e educacional, a entrevista semi-estruturada é uma das técnicas-chave para a coleta de dados. Isso porque essa modalidade de entrevista apresenta uma grande flexibilidade, possibilitando a combinação de perguntas abertas e fechadas que devem ser parcialmente formuladas pelo pesquisador antes de ir a campo. A entrevista realizada com o participante da pesquisa foi registrada através da gravação de áudio e transcrita posteriormente. Já as análises dos dados levantados foram realizadas a partir da análise de conteúdo, segundo o Bardan, sendo organizada em 3 fases: a pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos resultados, inferência e interpretação. O Sr. João, pai de 3 filhos, reside no assentamento rural de Araras desde 1984 e é agricultor familiar, segundo ele, desde pequeno, tendo hoje sua produção voltada para hortaliças que são fornecidas no PNAE da cidade. Atualmente, vive com sua filha, que é estudante da escola do campo do município, e com seu irmão e sobrinho. Em seu lote, encontramos divisões bem características e demarcadas, como o espaço da residência, o espaço das hortas, o espaço reservado para que sua filha e sobrinho comecem a produzir, um espaço de mata e um espaço onde não tem nada plantado, mas que será utilizado para a produção de milho e um espaço destinado para a construção de um tanque de peixes. O espaço reservado para a produção de peixes foi o primeiro lugar de sua casa que o Sr. João me apresentou, conforme registrado no trecho. A partir do entendimento de que a água pode ser perdida, evidenciamos o reconhecimento da importância e a análise da função da mata ciliar por parte do participante e, de certo modo, dos outros moradores do assentamento também, visto que, segundo o entrevistado, o medo da água secar é compartilhado pelos demais moradores. Nesse sentido, Marques, Hortêncio Filho e Magalhães, em sua pesquisa com agricultores, identificaram que a maioria dos participantes conhecem o conceito de mata ciliar e, quando questionados sobre a importância dessas, a maior parte das respostas obtidas está relacionada com a preservação dos rios e dos solos. Nesse contexto de preservação, uma outra anotação do Diário de Campo nos chama a atenção. Ao apresentar o espaço para a produção de milho, o Sr. João nos conta do sonho da cooperativa que faz parte, conforme registrado no trecho. A produção de milho crioulo por parte dos camponeses contribui significativamente para a sustentação da biodiversidade, não só interespecífica, mas intraespecífica também, visto que com o avanço da ciência, a produção de milho passou a ser realizada, em grande parte dos cultivares, a partir de sementes transgênicas que não fornecem novas sementes para a safra seguinte, fazendo com que o produtor sempre dependa do mercado e da semente para produzir. Nós compreendemos que essa dependência do mercado é algo programado, uma vez que uma das possibilidades de aprender genética fora da sala de aula está no processo de melhoramento genético animal e vegetal realizado pelos povos e comunidades tradicionais. No entanto, dentro dessa área, em relação às demais, o saber popular foi o mais dizimado, por conta do interesse econômico para que eles desaparecessem.
Ademais, a perda da biodiversidade é um dos pontos mais críticos da crise socioambiental contemporânea, e os camponeses e a agricultura familiar são vetores que estão na contramão desse processo, indo contra a demanda do mercado, já que participam de um modo de agricultura que tem a sua essência baseada em princípios que estabelecem a relação harmônica do homem com o meio ambiente, da onde ele retira o seu sustento da terra, sem que para isso tenha que acabar com seus recursos naturais. Assim, compreendemos o papel fundamental que tem uma escola do campo como pensada pelos movimentos sociais, não só para a preservação desses conhecimentos, possibilitando que os estudantes se tornem sujeitos mais críticos e agentes de transformação. Nesse sentido, o Sr. João nos contou um pouco sobre como era a escola do campo de Araras antes do seu fechamento. É notória a necessidade da comunidade dos assentamentos, a partir da fala do Sr. João, para uma escola que não seja uma escola qualquer, que não seja uma escola no campo, mas uma escola do campo, ligada às práticas que garantem a existência dos diferentes modos de vida, do trabalho, suas formas de sentir, viver e se relacionar com a natureza e com os demais grupos sociais. Assim, o currículo de uma escola do campo deve buscar o vínculo entre a educação e a cultura, no sentido de fazer da escola um espaço de desenvolvimento cultural não somente dos estudantes, mas da comunidade. Dentro dessa lógica, questionamos o Sr. João sobre qual seria a escola ideal para sua filha. As escolas de período integral, pensadas para a cidade, não são a solução para o campo e para todos os processos que nele ocorrem. Pelo contrário, esse modelo de escola acaba afastando ainda mais os aprendizados escolares do modo de vida camponês. Alguns autores apontam que quando uma escola deixa de valorizar os diferentes modos de vida dos camponeses, ela está contribuindo para modificar a relação dessas novas gerações com o trabalho da agricultura familiar, podendo provocar a recusa desses estudantes em relação aos valores nos quais eles foram socializados. Assim, observamos na fala do participante a defesa da alternância que aparece de forma implícita. E essa alternância deve ser coerente com um projeto de campo mais humanizado e com gente, diferente do modelo de campo pensado pelo agronegócio, que tem a sua lógica de funcionamento fundamentada num campo sem gente, sem cultura e sem escola. Nesse sentido, é importante ressaltarmos que a defesa de uma escola do campo que valorize, preserve e dialogue com a vida dos camponeses não é para uma escola que vai ensinar o filho do agricultor familiar a ser agricultor, e que por isso sua educação deve estar pautada em um conhecimento tecnicista, conforme pensado pelas escolas rurais. Ou, o que talvez seja pior, um conhecimento que é apenas adaptado da cidade para o campo. Conforme apresentado na fala do Sr. João, os camponeses querem ter e querem que seus filhos tenham acesso aos níveis mais altos de escolarização. Assim, a defesa é para uma escola que possibilite esse acesso aos povos do campo, permitindo que eles possam sobreviver culturalmente e produzir melhor os alimentos que nutrem a sociedade brasileira. Com a análise preliminar dos dados apresentados, conseguimos identificar inúmeras questões do cotidiano na vida no campo que podem contribuir para o ensino de ciências na escola do campo. Alguns desses saberes já estão relacionados a conhecimentos científicos ou até mesmo foram um ponto de partida para esses conhecimentos. Saberes tradicionais muitas vezes não usam termos técnicos ou nomenclaturas específicas para explicar um determinado fenômeno, como, por exemplo, no momento em que o Sr. João me explicou que iria multiplicar e selecionar as sementes dos milhos crioulos, cientificamente ele estava falando de um processo de melhoramento genético, mas o importante é considerar que ambas as formas possuem o mesmo objetivo. Os conhecimentos apresentados são adquiridos ao longo de gerações, de muitas horas de trabalho no campo, de observação, de experimentos, tendo seus resultados compartilhados entre família, amigo e comunidade, sobretudo pela oralidade. Desse modo, concluímos que a valorização dos saberes tradicionais, o questionamento dos mesmos e a inter-relação com os conhecimentos científicos, ao mesmo tempo que estes também são questionados, possibilita a transformação desses estudantes em sujeitos críticos e transformadores, valoriza o contexto sócio-histórico em que eles estão inseridos e fortalece a oportunidade para que eles deem continuidade à herança sociocultural no qual foram socializados, transmitida de geração em geração.